Para a gente entender mais sobre essa tradição religiosa das festas juninas, hoje eu vou conversar com o historiador e professor, que entende tudo sobre história, professor Lages. Professor Lages, que prazer em recebê-lo aqui no nosso programa, viu? Prazer todo meu, Diogo. Sempre à disposição aí do Hora da Verdade, querido. Que satisfação em recebê-lo aqui. Professor, vamos aprofundar um pouquinho mais? Qual que é a importância desses santos? Por exemplo, Santo Antônio, São João Batista, São Pedro, para os religiosos? Veja, uma grande coincidência, todos eles no mês de junho. Né? Daí a festividade tradicional, cultural aí em torno dos seus nomes. Né? Olha, Santo Antônio é um santo português, né? É um santo forte porque tem toda uma tradição do país que nos colonizou. Então, a sua devoção e tudo em relação a ele, né? Até o folclore, como se diz, veio de Portugal. Já São Pedro e São João Batista são santos muito fortes, né, da devoção católica em toda a Europa, não só Portugal, toda a Europa. E daí porque que essas festas, essas comemorações, elas são de origem europeia, muitas tiveram origem ainda na Antiguidade, na Idade Média, né, e foram transferidas para cá, chegaram até nós aqui através dos colonizadores portugueses. Né. E para a nossa história, qual que é a importância de tudo isso, professor? Olha, a importância de tudo isso para a história, porque nos remete a uma identidade cultural. Né? Então, veja, são festas comemorativas desses santos, muito voltadas para comida, tradições, dança. Que especial seria por causa dos santos? Olha, basicamente sim. Agora, veja, antes mesmo do catolicismo, né, ou do cristianismo, né, você tinha festas pagãs dos povos, né, da época do Império Romano, os povos bárbaros, né, os povos que viviam na Europa antes da expansão da cristandade. Você tinha festas comemorativas, por exemplo, da colheita ou do plantio, né, ou festas muito relacionadas com, inclusive, o tempo da própria natureza. Né. Com a expansão da cristandade, o que fez a religião católica? Foi incorporando num processo inicialmente sincrético, né? Foi incorporando essas festividades, essas comemorações, dando a elas um aspecto cristão. Nós poderíamos chamar de uma cristianização desses eventos comemorativos, festejos de outros povos que, a princípio, não eram cristãos. Então, por isso é que você tem, né, religião que, no primeiro momento, pode parecer uma coisa muito séria, muito sisuda, e, de repente, não. Festa junina é alegria, é folguedo, é o São João do Nordeste, por exemplo, né? Olha só, você fala em São João, não precisa nem falar que é festa junina, todo mundo já sabe, né? Já é festa. Já é festa mesmo, só de falar São João. Diz, né? Pois é. E me diga uma coisa, quais são as tradições específicas da festa de Santo Antônio? Olha, Santo Antônio é interessante perceber, né, que é o santo, tem todo um conjunto, né, de versões e de tradições em torno de Santo Antônio, né? Até independente de ser festejado como uma festa junina, no mês de junho. Né? Mas, por exemplo, a questão de aparecer na quadrilha, dança típica desse momento, de origem europeia, de origem também, né, medieval, aparece na quadrilha, por exemplo, o noivo, a noiva, não tem? O padre que vai fazer o casamento na roça, não é isso? E aí entra até também o juiz e o delegado, né? Porque a coisa fica meio complicada lá, né? Olha, o Santo Antônio é o centro casamenteiro, então tinha que ser lembrado através do casamento na roça, na festa junina. Por isso que na quadrilha, que pode ser só a dança, mas tem também os momentos ali, né, de outras expressões, de outras narrativas, o Santo Antônio, por exemplo, nesse aspecto, ele é muito importante. Né? E tem todas as outras coisas em torno de Santo Antônio. Né? Você, por exemplo, quer conseguir uma graça, quer conseguir conquistar alguma coisa, você, por exemplo, amarra o Santo Antônio, bota ele de cabeça para baixo, bota ele no meio dos ovos. Né? Você lembra quando tinha cestinha de ovos? Lá na roça, enfia ele vai dar um jeito de resolver seu problema rapidinho, cara. E você falando sobre a questão do casamento, né, que tem ele delegado, né, tem testemunhas, né? Tem testemunha. Aí vem, inclusive, até aquela brincadeira, se casamento fosse bom, não precisava de testemunha, né, professor? Pois é. Tem tudo isso, né? Tem tudo isso aí. Ô, professor, quem foi São João Batista? Olha, é interessante não confundir, né? Porque tem dois santos com o nome de João, né? Tem o João Batista, que é esse comemorado aí em junho, 24 de junho. Nas festas juninas. E tem o João Evangelista, que é o autor do quarto evangelho. Né? Então não podemos confundir. O São João Batista foi aquele primo de Jesus, né?
aquele chamado também aí na própria tradição cristã, o precursor de Jesus, né? Veio antes dele, anunciou a vinda de Jesus, né? E quem fez, inclusive, o batizado de Jesus, porque ele convertia as pessoas, batizando as pessoas no Rio Jordão, né? Então veja que tem toda uma tradição também em torno de São João Batista. Era um santo que certamente passou um período de sua vida no deserto, né? Fazendo penitência. Ele geralmente é apresentado figurativamente como pastor, como alguém que pastoreava, né? E alguém que conviveu com Jesus, que teve toda uma presença ali, segundo o Evangelho, né? Muito forte naqueles tempos ali do início da pregação de Jesus, etc. Né? Professor, essa pergunta não poderia escapar aqui desse assunto nosso. Qual que é a importância das festas juninas para a história e a cultura do nosso país? É muito grande, né? Porque faz parte já dessa nossa tradição, né? Uma tradição que vem desde o período colonial. Você já tem, por exemplo, referências a festas juninas aqui no Brasil, organizadas pelos padres jesuítas no século XVI, no século XVII, né? E isso foi, evidentemente, se enraizando, né? Muitas dessas tradições, muitas dessas festas são de origem europeia, né? Como, por exemplo, a quadrilha, né? Que faz parte, é de origem francesa, século XVIII, quem dançava quadrilha na Europa, na França, em Paris especialmente, era a aristocracia, era a elite daquela sociedade, a nobreza francesa, né? E hoje você tem a quadrilha dançada nas escolas, por exemplo, né? Pelos garotos que fazem questão de colocar um remendo na calça, né? Um chapéu de palha. Então, veja, não tem nada a ver com aristocracia isso, né? Mas claro que esses festejos foram se adaptando, foram se amoldando à nossa realidade e incorporando também certos aspectos caipiras. Então, por exemplo, a cultura caipira, ela faz uma impregnação muito grande nas festas juninas, né? No trajar, no falar, nas danças, nas canções que são cantadas, né? Geralmente na base de instrumentos musicais caipiras, né? O violão, a sanfona, etc. Né? Professor, você acabou relacionando Santo Antônio é um santo português. Sim. Né? E Portugal também tem essa tradição, como nós? As festas juninas lá também? Tem. Assim como nós? Olha, não tão forte. Comidas típicas? Não chega a ter essa expressão muito forte como tem aqui no Brasil. Mas elas são também comemoradas na Espanha e Portugal, toda a Península Ibérica. Na Espanha também. É muito forte ainda, Espanha e Portugal. Toda a Espanha? De junho, sim, é tradição católica, né? Então veja, são dois países fortemente católicos, né? Pela tradição, Portugal e Espanha, até mais católicos do que os demais da Europa, né? Bacana. Professor, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa para contar um pouquinho sobre mais festas juninas, né, a tradição, falar sobre os santos. É importante, até porque muitas pessoas, muitas vezes ligam a TV, poxa, olha, eu vivo tanto na festa junina, tanto na igreja, e eu não sabia dessa história. Está sabendo agora. Tem muita história. Falou, Obrigado, Diogo. Obrigadão, querido. Sempre bem-vindo.